Ordem do dia. E a nossa ordem do dia de hoje vai falar de relacionamento, mas vai falar também do Big Brother, né? Porque a relação envolvendo o campeão do BBB 2024, Davi, e a ex-esposa, ou será a ex-namorada dele, a Mani, não sai dos holofotes, né, gente? Inclusive, um dos motivos diz respeito exatamente a esse ponto que nós comentamos, ao status da relação dos dois. Durante todo o programa, Davi se referia a Mani como esposa, Adriana. Pois é, Flávio. No entanto, bastou ele se tornar campeão, né, para na primeira entrevista ali na Ana Maria Braga dizer que os dois estavam ainda se conhecendo, que eram namorados. E essa declaração deu o que falar, porque as especulações aí viralizaram nas redes sociais. Será que Davi mudou o status para não dividir o dinheirão, a bolada que ele ganhou e, claro, também vai ganhar agora que ele se tornou uma pessoa famosa, uma celebridade? E o que é que Mani queria quando teria o encontro com vários papéis para serem assinados por ele, hein, gente? Ficou uma curiosidade no ar, hein? E esses papéis, né, que seriam contratos de publicidade, então até que ponto, né, ela teria também esse direito de assumir, né, esses contratos, mesmo ele estando confinado. Esse exemplo mostra que para entrar no relacionamento, Flávia, a pessoa não deve apenas se entregar ao coração, ao amor, né? A razão também precisa ser levada em conta. Afinal, o que configura lá namoro, relacionamento estável, casamento? Quais são os direitos de cada um nessa história? Se você, assim como a gente, ficou curioso para entender como é que funciona essa relação, nós vamos conversar agora com a advogada, especialista em direito de família e sucessões, Priscila Sales. Priscila, muito obrigado por ter aceitado o nosso pedido de entrevista. É um prazer ter você aqui conosco. E eu começo realmente te perguntando, né, a respeito disso. Como que a legislação brasileira classifica, né, Adriana, os relacionamentos? Quais são os relacionamentos que existem em lei e como que a gente vai saber quando está em um e quando está em outro? Não estou falando para nós aqui enquanto sociedade, mas o que diz a lei brasileira. Boa noite, seja bem-vinda, Priscila. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana. Eu que agradeço pelo convite. É uma alegria estar aqui discutindo esse assunto que é tão rico, né? E ao mesmo tempo polêmico e faz tão parte do nosso dia a dia, ainda mais aqui no Brasil, onde é muito comum esse relacionamento de união estável, esse namoro que vive junto, tem esses tornos de casamento. Então, vamos lá. O Flávio me perguntou aqui sobre o que a lei diz, né, com relação a esses relacionamentos, essas formas de família. Então, já falando aqui de Davi e Mani, eu já vou começar aqui trazendo a questão do casamento, da união estável e do namoro, que segundo Davi estava só conhecendo e namorando ali a Mani, né? Bom, a lei diz o seguinte com relação à união estável, que seria ali parecida com o casamento para fins de patrimônio. É preciso que haja caráter duradouro dessa união, então ela precisa ter ali uma durabilidade, afinal de contas, a gente está falando de um relacionamento que é estável. A gente precisa pensar nesses caracteres de instabilidade. Duradouro, contínuo, não é aquela coisa termina, volta, termina, volta, termina, volta. Então, duradouro, contínuo, que é público, as pessoas ao redor, a família, os amigos, conseguem olhar para esse relacionamento e falar, eles são ali realmente uma família, eles vivem como marido e mulher, e também esse intuito do próprio casal de ser uma família, né, de estar ali constituindo uma família de fato. Então, esse é o contorno aqui da união estável. O casamento, que a gente conhece, todo mundo conhece bem, que depende de uma formalidade para existir. E a outra categoria que eu vou trazer aqui para fins da nossa conversa é o próprio namoro. Não tem aqui essa característica de durabilidade necessariamente, não tem essa estabilidade, não tem essa intenção de ser uma família. Entendi, Priscila. Aí eu fico pensando, por exemplo, a pessoa está com 1 ano de namoro, aí vai morar junto, né, na casa do outro. É o caso, por exemplo, do Davi, né? Isso acontecia. Ele falou que ele morava junto. Mas fica algo meio que indefinido, né? Até que ponto é casamento, não é? É esposa, não é?
Você deixou muito claro, né, para nós como no Brasil acontece, né? A gente não tem as uniões registradas, né? Um se apaixona para o outro, vai morar junto e aí já começa toda uma relação. Mas esse tempo, por exemplo, né? Um ano já começa a morar junto. Já tem direito a dividir alguma coisa? É necessário cumprir algum tempo de relacionamento para que passe a ter direito ao que foi conquistado? Ou como se configura, né, essa possibilidade de se constituir uma família, né? Que diferencia também uma relação da outra. Como que é possível comprovar isso, por exemplo, pela lei ou na sociedade, enfim, na justiça? Uhum. Tá. A questão do tempo, a lei não determina. Não tem ali um artigo de lei que fala, precisa ter tanto tempo, 2 anos, 1 ano, 3 anos. Eu pensei que fossem 5 anos. Não né? tem esse... Não acredita? Não tem. E isso gera uma confusão, porque, por exemplo, você vai ter um relacionamento ali, que eles às vezes convivem há 1, 2 anos, eles já se entendem como uma família, eles já se chamam de marido e mulher, eles já têm esse plano de ser família, e todo mundo conhece eles como uma família, como marido e mulher. Outros casos, você vai ver namoro de 10 anos, que eles são namorados. E ponto final, e não me fale em família, em casamento, ou em responsabilidades e comprometimento um com o outro. Então, essa questão do tempo, ela é muito relativa. Então, a gente não pode firmar somente no tempo do relacionamento para dizer, né, se é uma união estável ou se não é. Mas é claro também que se eu chegar, estiver morando junto ali 2, 3 meses, e aí você ganhou uma bolada, alguma coisa assim, ou você conseguiu, né, gerar uma renda, adquirir nesse período eu vou falar assim, tem 3 meses que a gente mora junto, a gente já está em união estável. Não, porque a gente precisa de outros caracteres para compor, para justificar o fato de ser uma união estável. Então, assim, o tempo pode contar? Pode, mas ele não é determinante. A gente vai olhar para as outras questões, que é esse caractere de ser uma família, de compartilhar responsabilidades, compartilhar despesas, se apresentar para a sociedade como marido e mulher, como uma família, esses planos para o futuro, sabe? E tem algumas coisas aqui que eu sei que eu estou falando que são muito subjetivas. Aí vocês já devem estar pensando assim, tá, mas como que eu mostro para o juiz que eu tenho uma intenção, que é da minha cabeça, de ser uma família com essa outra pessoa, né? Exato. Aí, a gente vai trazer todos esses elementos. Porque a união estável, ela não é comprovada por uma coisa só. Ela é algo diferente do casamento, que se eu pegar um papel, eu falo, ó, aqui tá a minha certidão de casamento, sou casada, ponto final. A união estável, ela vem com naturalidade, ela vai surgindo, ela vai se desenrolando. Então, ela precisa desses outros elementos para ser comprovada. Então, se eu chego para o juiz, o que é que eu vou demonstrar? Eu vou demonstrar a duração ali, o caráter do tempo, mas que a gente já entendeu que não é determinante. Eu vou mostrar a continuidade desse relacionamento. Eu vou demonstrar como eu convivia com a família dele e ele com a minha, como se a gente fosse mesmo um casal ali, casado, né, das famílias convivendo, as fotos, os registros, as despesas em conjunto. Eu vou trazer testemunhas que vão olhar, que vão dizer, não, mas eu achei até que eles fossem casados no papel, entende? Porque eles se apresentavam como marido e mulher. Quando ela me apresentou ele, ela me apresentou como meu marido. E vice-versa, entende? Então, a gente vai trazer todo esse arcabouço, testemunha, foto, documento, cota de clube, é meu dependente no plano de saúde. Tudo isso eu vou juntar para mostrar para o juiz que, de fato, a gente está falando de uma união estável. E agora tem um detalhe interessante também, né? Além de reunir esses elementos, né, para provar essa união estável, o que cada tipo de união é garantido para ambas as partes em caso de separação? E aqui a gente fala, né, daquele divórcio litigioso, né, quando tem que ir para a justiça, etc. O que cada parte vai ter, aspas, direito? Porque a gente está falando disso em razão dessa história do Davi, né, porque muitas pessoas podem estar passando por momentos parecidos, às vezes conquistaram algumas coisas. Não com 3 milhões na conta, né, Não com amigo? 3 milhões, né, mas assim, um pouquinho menos, talvez, 1,5 milhão, quem sabe, né? Mas tem que ficar também de olho nisso. Mas, enfim, com 3 milhões ou uma casa que seja, né? Que é o que a maioria das pessoas deve ter para ser repartido. Como que é feita essa divisão? O que cada tipo de união vai determinar a divisão de bens? Como que isso é feito?
Tá. Em termos de patrimônio, se a gente entender que existe de fato uma união estável, os regimes de bens e a aplicação deles vai ser a mesma do casamento. Então, eu vou aproveitar para fazer esse adendo, porque se você for casado e tiver aqui interessado em saber ou estiver pensando em casar, isso também vai se aplicar a você, tá bom? Então, vamos lá. Como que funciona essa questão de patrimônio, tanto para o casamento a união estável. A partir do momento que a gente constituiu essa união, a gente vai ter um regime de patrimônio que vai reger aquela união. A gente tem um regime de bens que é o de comunhão parcial de bens, que é o mais comum. Então, se eu não fizer nada, se eu não conversar sobre o assunto, igual muitos casais fazem, eles nunca falam de patrimônio, o que depois dá um problema danado. Então, a gente não vai falar sobre isso. O que vai acontecer? Comunhão parcial de bens. Tudo que a gente adquirir durante a nossa união, a partir do momento que a gente começou até o fim dela, seja com a dissolução, né, com o término da união estável, com o divórcio ou com a morte, a gente vai ter ali esse regime, você vai ter direito à partilha desses bens que foram adquiridos nesse interim, nesse momento. Ô Priscila, mesmo agora, estando apenas no nome de um, e não apenas no nome do casal. Exatamente. Se for uma comunhão parcial de bens, não interessa em nome de quem vai estar. Isso é muito comum, porque o que os casais fazem, Adriana? Eles vão lá e falam assim, eu vou colocar no meu nome, porque eu vou comprar com o meu dinheiro, e é meu. E aí, quando eles vêm aqui no escritório para poder falar disso, eles falam assim, doutora, mas eu tá no meu nome, mas mesmo assim, porque o regime de bens pressupõe que é do casal, porque às vezes a família tem uma conformação de que um trabalha fora para oferir renda e a outra pessoa fica em casa para cuidar da casa, dos filhos, para poder ajudar essa pessoa a alavancar a carreira, por exemplo. Então, pressupõe-se isso e, independente de qualquer coisa, vai ser ali dos dois. Tá? A menos que seja uma herança, uma exceção específica, mas se adquiriu ali durante o casamento ou união estável, aí vai ter que dividir entre os dois. Agora, se você me fala assim, não gosto desse regime, não é isso que eu quero separar tudo, porque eu sou do tipo que conversa e entende que cada um tem que ter seu patrimônio. Aí você pode combinar, fazer um pacto antinupcial se for um casamento, ou uma outra coisa que daqui a pouco eu vou dizer, se for uma união estável, para fazer uma separação total de bens. Aí, nesse caso, sim, o que eu comprei com meu dinheiro, o que está no meu nome é meu. E o que é seu. A menos que a gente coloque o nome dos dois lá na matrícula do imóvel, por exemplo, para dizer, pertence a mim e pertence aqui ao meu companheiro. Entendeu? Ou se eu fizer prova, eu pegar os boletinhos ali, o boleto do banco, o boleto do tijolo, as notinhas e comprovar quanto eu gastei com aquele patrimônio. Aí sim eu tenho direito àquilo. E mesmo quando... e tem o último regime rapidinho aqui, que é o da comunhão universal de bens, que era comum da época dos nossos avós, hoje em dia já não é tanto, que aquilo que foi adquirido antes do casamento, aquilo que foi bem de herança, doação, não interessa quando, se a gente casou, o que é meu é seu. E tô aqui falando, as dívidas entram também, tá, gente? É ônus e bônus, né? Tanto na comunhão universal quanto na parcial. Mas o Davi não vai ter esse problema, né? Ele tem só bônus nesse nível. Nem sei, viu, Priscila? Pô, quando tem dinheiro demais em jogo saber, aí, né? eu já nem garanto, viu? Ô Flávio, eu sei que você tem uma pergunta, mas eu queria só aproveitar que a gente está falando sobre essa questão dos regimes de casamento, de divisão de bens, para falar sobre contrato, porque tem essa questão, a gente vê muito com artista, né? Contrato pré-nupcial, antes de casar, contrato de namoro. E outro dia mesmo eu estava vendo um programa de entrevistas e um ator famoso falando que se arrependeu por várias vezes de não ter feito contrato de namoro, que saiu no prejuízo. Eu queria saber quando que isso é aplicado. É realmente para quem tem muito dinheiro, para quem tem muito patrimônio, ou nós, meros mortais, podemos pensar num contrato pré-nupcial ou num contrato de namoro? Gente, eu acho que quando somos meros mortais é mais importante a gente pensar isso, porque é tudo que a gente tem ali e às vezes vai fazer falta, às vezes é aquilo que a pessoa está contando como um patrimônio que é dela também e no final não vai ser, ou vice-versa. Então, se aplica sim, e é importante a gente falar sobre isso. É uma boa pergunta, sabe, Adriana? Por exemplo, quando vou trazer primeiro o contrato de namoro, porque ele está mais aqui nesse escopo da união estável. Porque quando que as pessoas fazem esse contrato de namoro? Se a pessoa está ali namorando, a gente começou falando dessa confusão que acontece ali entre namoro e união estável, né? Então, imagina
imagina que você decidiu morar com seu namorado, e já tem uns 2 anos que vocês estão morando juntos. Mas aí você pensou assim, eu quero comprar algumas coisas, eu tô constituindo patrimônio e eu não quero ter que partilhar isso com essa pessoa, porque eu quero continuar namorando, eu não quero ser uma família, eu não quero dividir nada, não é a minha intenção. Aí o que eu faço? Eu faço um contrato de namoro, que é o nome que a gente arrumou para dizer um termo, onde a gente vai concordar ali por escrito, fazer um contrato mesmo, dizendo que o que a gente tem é namoro. Pode ter uma cara parecida com de união estável, o que eu vou chamar aqui de um namoro qualificado, que ele tem muitas coisas de união estável, mas ele, por exemplo, não tem intenção de ser família, ou não tem esse caráter público ali, como se eu fosse marido e mulher. Então, a gente vai fazer esse contrato de namoro para dizer que a gente é só namorado. Não, embora alguém possa achar que parece, não é uma união estável. Isso tem validade? Tem. Só que, lembra que a união estável é algo que ela vai acontecendo? Pode ser que hoje esse contrato de namoro esteja coerente com a realidade, mas daqui a um ano pode ser que o nosso relacionamento mude. E eu consiga comprovar essas mudanças. E eu tenho testemunhas e outras provas. Aí eu vou levar isso a juízo e eu vou demonstrar que a situação lá daquele contrato de namoro não subsistiu. Ela mudou na realidade dos fatos e agora, então, eu tenho uma união estável. Mas o contrato de namoro traz alguma segurança para o casal. E quando a gente fala de segurança do casal, né, Priscila, até para a gente já caminhar para o fim da nossa entrevista, é interessante a gente lembrar que muitos desses direitos existem para resguardar o direito das mulheres que, por anos, foram simplesmente derrotadas, arruinadas por conta desses acordos de casamento. A gente não tinha uma legislação clara e o divórcio é até uma coisa nova, né? Que era ou coisa que na época das nossas avós, e a depender da sua idade, pode ser até da sua mãe também, não era algo que era sequer aceitável, inclusive legalmente, né? Então a gente tem que observar isso, né? As mulheres principalmente têm que buscar conhecer esses detalhes para não se envolverem depois em situações complicadas de sair, né, Priscila? Com certeza, com certeza. Porque por mais que a nossa sociedade ela tenha mudado muito, a gente ainda tem um caráter em que a mulher acaba se recolhendo, por exemplo, se a mulher tem filhos, etc. É muito mais como uma mulher se recolher, dar uma pausa na carreira para poder cuidar da casa e cuidar dos filhos, enquanto ali o companheiro, o marido acaba continuando investindo na sua carreira, até mesmo para poder ajudar a prover a casa, até que essa situação mude. A gente está num momento diferente da sociedade, isso é importante, mas ainda é comum que esses arranjos aconteçam mais dessa forma do que o contrário. Então, acaba que a mulher, ela dá muito mais apoio para aquele companheiro, para que a carreira dele seja alavancada. Quando precisa se abster ali do trabalho, é mais comum que a mulher o faça. E aí, no final das contas, se há uma ruptura nesse relacionamento, ela acaba tendo que lutar muito mais para garantir ali aquele patrimônio. E muitas vezes ela já passou ali daquele tempo de inserir no mercado de trabalho. É claro que hoje em dia a gente já consegue, né, pessoas se inserirem no mercado de trabalho mais tarde, mas ainda assim ela vai ter perdido um tempo que ela poderia ter aproveitado, sabe? Então é importante mesmo elas pensarem, nós mulheres pensarmos nisso, justamente para que depois a gente não fique a ver navios, ou a gente não tenha que passar um desgaste de um processo judicial para comprovar. Imagina, você passar o desgaste de ter que comprovar que o seu relacionamento realmente aconteceu, para que você tenha direito aos bens que você sonhou junto com a pessoa, que você investiu junto com a pessoa de alguma forma, sabe? E aí, eu queria só fechar com essa informação, porque acabou que eu não falei, mas vocês tinham me perguntado sobre o pacto antinupcial, e eu quero falar disso junto com a escritura pública de união estável, porque é um momento que você pode, inclusive, pensar no futuro. Você olha para o seu casamento e fala, opa, nós vamos casar. Então, vamos combinar desde já qual vai ser o regime de bens do meu casamento. Aí vocês sentam, conversam e a partir daquele momento, você já vai saber o que vai acontecer ali de acordo com a sua realidade. Não porque você simplesmente não falou sobre isso e caiu de paraquedas no seu colo uma comunhão parcial de bens. E da mesma forma, se você entendeu que vocês estão entrando numa união estável, vai e faz essa formalização. Você pode fazer uma escritura pública de união estável, onde você vai reconhecer que a partir daquela data ali, vocês estão nessa união estável e vocês escolhem determinado regime de bens. E aí, nesse caso, você pode escolher uma separação de bens, por exemplo, se você achar que o regime que vai acontecer se você não disser, que é o da comunhão parcial, não funciona para você. E aí, se esse relacionamento terminar, você tem essa escritura, onde você comprova que esse relacionamento
aconteceu de fato e que o seu companheiro ele estava de acordo e vocês têm uma data que vocês reconhecem o início dele, vocês têm um regime de bens onde vocês reconhecem e tudo fica muito mais fácil, o desgaste é menor e eu costumo dizer que, inclusive, quando a gente tem esses contratos, essas formalidades, a gente acaba protegendo o relacionamento, porque você tem onde voltar para falar assim, não, a gente combinou dessa forma, tá aqui e tá tudo certo. E para a gente fechar mesmo agora, Priscila, só reforçando aqui um argumento da Virgínia, nossa ouvinte, falando que no caso do programa, né, no BBB, o Davi dava traços, né, de que os dois viviam juntos, de que contavam histórias, ele contava várias histórias dos dois juntos, né, e isso pode ser comprovado na justiça, né, se caso for necessário, essas falas podem ser retiradas e podem servir como uma comprovação, né, de uma união estável. Imagino que isso possa servir sim, não é isso, Priscila? Com certeza. No caso do Davi, a gente tem ali várias confissões, inclusive, de que essa união estável acontecia. Né? A gente estava até brincando ali aqui no escritório mais cedo de que as provas do processo seriam todos cortes do programa. Claro que não todos, mas uma brincadeira, porque no programa mesmo ele confessou várias vezes, momentos, de várias formas, contando como era, exatamente, como era o relacionamento deles. E eu queria só finalizar, porque o Flávio tocou, né, na questão das mulheres, né, ficarem atentas também a essa questão. E eu, como mulher aqui, eu acho que eu tenho meu lugar de fala também, e a Priscila também. Eu acho que a gente precisa lidar com relacionamento de uma forma madura. E não só lidando apenas com a emoção, sabe? Porque às vezes você é arrebatado por aquela paixão avassaladora e aí você já vai morar com a pessoa, já acha que ele é o príncipe encantado da sua vida, acha ele maravilhoso, acha que nada vai dar errado, vai apostando naquilo e até fica com vergonha muitas vezes em lidar com situações de contrato, de bens, né? Não, que isso? O que ele vai pensar? Né? Vai pensar que eu estou interessada nisso, vai pensar mal de mim, né? Então, assim, não é uma situação constrangedora, né? O seu direito, né? Então, é necessário ter uma visão mais madura de um relacionamento e é claro que o coração, né? A gente sabe quando uma relação pode vingar, quando uma relação não está dando muito certo, aí você já fica com aquele pé atrás, mas é importante você lidar com esse assunto de uma forma muito séria, né? É a sua vida que está em jogo, é a vida do outro que está em jogo, é o seu futuro que está em jogo. Então, não é se entregar apenas ao coração, né, não, Priscila? Com certeza, Adriana, com certeza. Como eu disse, eu acredito que esse tipo de conversa vem resguardar o relacionamento do início ao fim. E se você tiver filhos, isso é mais importante ainda, porque o fim do seu relacionamento afeta os seus filhos também, né? E aí, quando a gente está falando desses contratos, dessa formalização, vamos falar a verdade aqui, você está pensando em dividir a vida com uma pessoa e você não tem liberdade ou intimidade suficiente para poder chegar e falar sobre dinheiro, que é a primeira coisa que vocês vão dividir, vocês vão morar debaixo do mesmo teto, vão, né, dividir gastos ali. Entende? Aqui no Brasil a gente tem muito tabu de falar sobre essas coisas, a gente tem um tabu de falar sobre dinheiro, dividir contas e tudo mais, mas isso precisa ser feito, até para uma organização melhor do casal, para já começar bem. E como você mesmo falou, né, Adriana, é um direito, tá ali na lei, você tem opções de regimes de bens, por exemplo, como você vai escolher se você não tem intimidade para conversar sobre isso com seu cônjuge ou com seu companheiro? É isso. Priscila, você volta outras vezes? Que a gente não encerrou o assunto, não. A gente está com muitas dúvidas. Vou voltar com muito prazer. Foi ótimo estar aqui com vocês, gente. Adoro, prazer é nosso. Muito obrigada. A gente costuma dizer aqui no Tempo News, aí você vai entrar agora no nosso grupo seleto, tá? Vai ter essa oportunidade, que quando a gente tem uma fonte, essa fonte conversa com a gente fica com esse gostinho de quero mais, a gente fala que da próxima vez já é uma convocação, não é nem um convite, tá? Com muito prazer, gente. Pode convocar que eu vou estar aqui. Vai ser ótimo para vocês. Muito obrigada por esse tempo, pela atenção. Obrigada a você, Priscila. E a gente conversou, né, Flávio, com a Priscila Salles Castro Ribeiro. Ela que é advogada especialista em direito de família e sucessões. Exatamente. Um assunto que, como nós dissemos aqui, que essas pautas elas surgem, né, de um programa de televisão, de um reality show, mas é muito importante a gente reparar uma coisa, pessoal, que nós não estamos falando apenas de um caso, nós não estamos repercutindo apenas o que aconteceu num programa de televisão. Estamos repercutindo a realidade de muitas pessoas. E muitas pessoas, provavelmente, ao verem aquilo que está acontecendo com aquele casal,
com certeza está pensando, nossa, a minha situação é muito parecida, o que está acontecendo comigo é mais ou menos essa história, guardadas as devidas proporções, é claro, né? Mas é muito importante que todo mundo se instrua a respeito desses direitos. Como nós falamos aqui, o divórcio é uma coisa nova na nossa sociedade, parece bizarro falar assim, né? Para algumas pessoas que são mais jovens do que a gente, isso pode soar até mais estranho, mas é uma novidade, gente. Esse negócio na lei é uma novidade, enquanto sociedade é uma novidade mais ainda, porque a gente leva um certo tempo para se habituar, para entender as mudanças e as transformações que vão ocorrendo ao longo das histórias, ou melhor, da história da humanidade, né, Adriana? Então, a gente tem que buscar informação. Por isso que esse assunto, ele é tão importante e acho que é papel mesmo do jornalismo trazer essas informações, colocar as pessoas especialistas bem preparados, como o caso da Priscila, para nos explicar, para nos orientar. Mas, para finalizar, eu fico muito preocupado, no final das contas, do quanto, às vezes, todas as relações humanas, elas não estão se mercantilizando e o quanto isso tem nos atrapalhado. Não que eu esteja dizendo que não seja importante pensar e falar em dinheiro, como disse a Priscila. É óbvio que é, mas essa mercantilização das relações, ela é preocupante. Com certeza, Flávio.